E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco de dividendos, o quanto de dividendos que eu ganhei ao longo de 2021, ao longo dos últimos 12 meses, né? A evolução desses dividendos, a evolução da carteira. E antes eu vou dar uma contextualizada aqui para vocês verem como é a realidade aí que eu trabalho com a minha carteira. Deixa seu like para você não esquecer. E assim, basicamente a carteira aí para aposentadoria, eu tô sempre falando que eu tô comprando para vocês, mas de vez em quando eu faço um swing trade ou outro, esses aí eu evito ficar comentando. E assim, então geralmente você vê uma vendinha e outra, mas não é muito relevante. Você vê o tamanho da minha carteira, uma venda de 3 mil reais, então assim, é só um bônusinhos aí que a gente faz de vez em quando, e teve o ganho de venda aí, não é esse tão relevante, tem os proventos todos os meses, então o que a gente tem que fazer aqui para ver quanto que eu realmente aportei do meu bolso? Eu geralmente aporto cerca de 3 mil em ações, só que isso aí vai estar cada vez mais espremido, e como eu estou começando a investir no exterior mais, né, então vai ser difícil, não vai manter essa média aí para os próximos meses, anos, sei lá, né, a não ser que aumente a entrada de dinheiro. Então, esse é o primeiro contexto que eu quero dar para vocês. Tem vendas, sim, e tem aportes aí, tinha, né, nesses últimos meses aí, de cerca de 3 mil reais por mês, se você for fazer a média aqui, estamos aí passando da metade do mês, pega 6.600 de compra, tira as vendas e tira os proventos, vai dar aí 3.500 mais ou menos na carteira global, ou seja, tá na média, né? Então, ainda tenho mais para aportar nas ações do Brasil, já que isso aqui é a carteira global que eu aportei, menos esses aqui, né? Então, de vez em quando tem venda também, né? Total da posição. Isso aqui não foi nem o que me deu lucro, foi outra operação, tá? Esse VISC11 aí foi só um fundo de shopping que eu tinha 3 cotinhas lá perdida, vendi para me desfazer. Só isso. Então, assim, não tem muito swing trades e vendas não, mas também não posso falar que é zerado. Às vezes quando eu faço assim. Então aqui a gente vê o patrimônio crescendo, coincidência ou não, cresceu sem exceção, né? Não teve nenhuma exceção, todos os meses cresceram. Comecei na novidade aqui no mês 6 a aportar em cripto, 3.100 eu tenho hoje, nunca fiz venda, ele quase que dobrou aí o valor. Eu nunca fiz nenhuma venda de cripto, então não tem vendas ainda. E assim, tá, a carteira até é muito mais ainda no Brasil, e a minha ideia é equilibrar entre ações do Brasil e exterior. A cripto sempre vai manter aí no máximo 2%. Essa é a minha ideia inicial, né? Vamos ver o que acontece. Ela tá se multiplicando aí sozinha, né? Então vamos falar agora dos dividendos, que é o que mais interessa. Bom, eu tive que mostrar lá a parte do patrimônio, não é a coisa que eu gosto de fazer, vocês já devem ter visto, nem rentabilidade eu gosto de ficar mostrando. O único mês que eu mostrei várias vezes a rentabilidade foi qual? Foi o mês que eu tava perdendo do Ibov, que foi o mês 6. Então, assim, eu não gosto de ficar mostrando rentabilidades absurdas, eu não gosto de ficar mostrando patrimônio infinito aí crescendo, porque isso aí eu acho que meio que intimida as pessoas que estão começando. É por isso que eu tenho a carteira investindo com pouco dinheiro, R$250 por mês. Então, vai um pouco fora aí da minha lógica ficar mostrando, né? Mas eu tive que mostrar para dar uma contextualizada, até porque muitos de vocês perguntam, né? Então, assim, aí acho que vocês estão vendo como está a evolução. E evolução de dividendos aí sim eu gosto, então vamos mostrar aqui. E aí, como você já tem os valores em mente, eu vou mostrar também valor, né? Mas fica claro que o importante é investir, não pode ser pouco ou ser muito. Quanto mais cedo começa, mais você faz a bola de neve, principalmente mais cedo você ganha conhecimento. Não começa pesado, como eu comecei lá atrás, eu apanhei, não sabia investir direito, não tinha auxílio, tinha corretagens pra caramba, era tudo ruim para investir na época. Comecei no pico também, né, 2007, se você for ver lá commodities lá no auge. Enfim, quanto mais cedo, mais experiência você tem, maior vão ser os seus ganhos e maior vai ser a sua tolerância para perda. Dito isso, vamos voltar aqui então para os dividendos, né? Então vamos ver aqui como está o ETF no exterior. E antes esses ETFs, as ações que eu tinha também no exterior, era muito baseada aí na migração do IVVB11 para lá e um pouquinho de aporte. Eu estou começando a aumentar esse aporte, por isso que eu disse aí que eu vou diminuir o aporte no Brasil, porque eu vou dar uma equilibrada com o exterior um pouco mais, né? Então aqui eu tinha no mês 12 aí 26,30 de dividendos, aí no mês 3 é trimestral que paga os ETFs, tá? 7,30, geralmente trimestral, né? Alguns não são trimestrais. Aí depois 23,50, 66,10 e tá aumentando a escadinha. Ah, mas só isso, só isso. A gente vai na escadinha. O importante lá no exterior é o yield on cost. Então hoje eu pego um ETF que paga 3% de dividendo, por exemplo, 2,5%. Daqui a X anos ele vai estar pagando 5% yield on cost no preço que eu paguei. Só que quem estiver comprando daqui a 5 anos vai estar os mesmos 2,5%. Não sei se vocês estão entendendo.
assim, vai crescendo a cotação sempre, ele tem mais crescimento junto, embutido, e os dividendos vão crescendo numa bola de neve diferente daqui, que geralmente os yields são maiores já de cara, mas o crescimento é menor. Então é muitíssimo interessante, né? Então eu tô aqui com R$ 66,10 e tem alguns ETFs aí que vão pagando no meio do caminho, R$ 2, R$ 5, mas é mais mesmo as boladas aqui trimestralmente, tá? Então vamos dar uma olhada aqui também nas stocks, são as ações unitárias, aí tem pouco, porque embora tenha algumas ações aqui de dividendos, como a Coca-Cola e a Johnson Johnson, eu tenho também ações aqui de crescimento, principalmente, então tem a TSM, a Apple, a Microsoft, então assim, elas não vão ter foco em dividendo, então realmente vai prejudicar o dividendo, mas vai aí ter um crescimento mais forte. E aí tem os fundos imobiliários, embora assim eu tenha sérias críticas com algumas aí administradoras, né, gestoras, o fato é que os dividendos têm se mantido muito estáveis. Então eu fiquei esse período todo aqui sem aportar e os dividendos eles se mantiveram. Eles só tiveram uma leve quedazinha aqui, ó, quando a gente pode passar a régua, que são aí, eu não tenho FII de escritório, tá? Então o que foi impactado para mim foi apenas aí os FIIs de shoppings. Então essa leve queda é FIIs de shopping. Como a maioria é FII de logística, foi mantido os dividendos muito bonitinho. Eu quase não tenho FII de papel, tá? Então não aportei nesse período e voltei a aportar aqui no mês 7, causando um efeito positivo no mês 8. Então a gente saiu aqui de 74, eu já estava aportando um pouco mais, de 71, 74 com os FIIs de shopping recuperando também, né? E agora 91 com alguns aportezinhos. E já vamos fechar aqui o mês 9 com 93. Agora entra aí na minha carteira o HCTR11 bem pouquinho, devagarzinho a gente vai. Eu vendi lá aquele FII de shopping para comprar o HCTR11. Então assim, cara, a crítica dos fundos é justa, porque os gestores estão fazendo atrapalhada, sim, mas imóveis e a parte de aluguel é muito legal, eu acho muito interessante, a ideia é brilhante. Infelizmente, a gente tem que dar mais importância aos gestores do que eu dava quando eu comecei a comprar os fundos imobiliários. Hoje eu dou um peso enorme para isso. Gosto do BTG Pactual. Estou trocando, por exemplo, XP LG11 pelo BTG Pactual. Não gosto de forma alguma da XP. No mercado de ações eu gosto até das opiniões deles, sempre estou ouvindo. Embora muitas vezes eu discorde, de uma forma geral eu gosto deles e da BTG. Mas em FIIs, fundos imobiliários, eles são horríveis. Eu não gosto deles mesmo, tá? Então, é muito importante para mim as gestoras. Esse dividendo gigante que você está vendo aqui é um monoativo que eu tinha pouquinho, inclusive, de um FII de logística aí. Foi comprado por outro fundo aí e acabou dando esse dividendo gigante, então ignora esse dividendo aqui do mês 11. Dando uma olhada nos dividendos das ações, eu já vou fazer algumas contas no Excel, tá? A gente vê aqui, ó, que realmente 900 e pouco, dá umas quedas, né? 50, depois 600, 800, 600, 1.700, 300 reais, 400, R$ 1.000, 600. Ele oscila bastante, né? O mercado ainda não tá fechado, eu tô vendo pela Datacom. Por que Datacom? Porque eu ainda não tô vivendo de dividendos, então eu prefiro ver a Datacom mesmo. A gente vê, tem sobes e desces aí constantes, né? O que é natural, não vejo isso como um problema não, tá? Dá uma olhada mais a fundo aqui em como está a evolução dos dividendos. A gente vê aqui que neste mês estava com 73 mil, foi o último mês que eu fiz uma aposta um pouco maior também. Esse mês aqui foi muito forte, também teve uma evolução bem grande aqui da carteira, né? E depois disso, os aportes normais aí que eu comecei a falar para vocês, em média de 3 mil. Então teve mês que você viu que foi ruim, teve mês que foi muito bom, e assim a gente foi indo, tá? Mês bons, mês ruins. E assim a gente foi indo, hoje estamos nesse valor aqui, e nós vamos pegar os meses anteriores, já que isso aqui ainda está aberto. Ó, esse é um exemplo de um mês bom, né? Então vamos ver aqui os valores destes meses aqui de dividendo, 960, tal, pus tudo aqui, e aqui estão os yields, né, relativo aí, né? E aqui o yield, se fosse analisar, né, se fosse manter esse número aqui, seria 15. Então ele ainda oscila no natural isso aqui, tá? Fazendo uma média, nós vamos ver aqui a média do investido, pegando a média desse valor todo da carteira aqui nesses meses, eu teria em média investido 111 mil, o dividendo 747 em média, 0,67 aí de yield mensal e 8,101 de yield anual, o que eu achei até muito bom. Essa aqui foi, minha carteira tem muitas elétricas, né? Ela deram uma impulsionada, porque os bancos estavam fracos e ainda tem algumas ações que nem dividendo pagam, algumas, né?
Aí tendo uma média aproximadamente de R$ 3.000 por mês investido, deste mês aqui até esse mês aqui, a gente tem uma evolução de 44%, para a gente só fazer uma cálculo aí bem a grosso, né? Porque assim, primeiro que quanto maior a carteira, menos os 3.000 vão fazer influência. Segundo que esses 3.000 eu acho que eu não vou conseguir manter este valor aqui tão alto de aportes. Terceiro que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E nós temos aqui então, e ainda tem o último item que é a possível taxação de dividendos, né? Então aqui nós teríamos uma evolução para 161 mil desses 111 aqui, né? A média de capital investido, aí nós poderíamos pressupor que o dividendo já estaria aí R$ 1.000 por mês, ou seja, um salário mínimo por mês, né? E 12.900 por ano. Então já estaria, se a gente conseguir essa mesma evolução, já chegaria aí a R$ 1.000 por mês, bem legal, né? Dando uma olhada aqui na minha carteira, eu tenho minha carteira no Brasil realmente desregulada no setor elétrico, por isso que eu nem aporto no setor elétrico no exterior. 30,9% da carteira, sem contar a Taesa e Transmissão Paulista ainda por cima. Então é bem desregulado mesmo. Aqui eu tenho como principal peso aqui a Engie, tem a Lopar também significativa, tem a Copel, tem um pouco da SB3, que foi a única ação que eu cheguei a vender um pouco no momento de alta, né? Então assim, é uma carteira um pouco desequilibrada no setor elétrico, não tem problema. Por que eu aportei tanto no setor elétrico, especialmente nos últimos meses? Porque eu estava vendo essa crise aí Evergrande, estava o caos. O que acontece quando temos o caos aí no mundo exterior? Os bancos são os que mais sofrem. Então, a minha tendência era esperar ver se o caos ia sair para aportar nos bancos. Eu lógico que eu estava aportando aqui no Bradesco, que é muito barato, mas não aportei mais nenhum. Agora eu posso voltar a aportar em outros e até no próprio Bradesco. Não fiquei parado com esse dinheiro, estava aportando aqui, porque aqui também tem várias oportunidades. Então agora talvez seja o momento de eu estar equilibrando a carteira. Aqui nos bancos eu tenho o Bradesco, Banco do Brasil, a Banco ABC e a Itaúsa. Minha ideia inicial era ter 3, estou com 4, que assim é bom a gente aportar também, ter umas apostas assim variadas, já que os bancos estão em momentos diferentes, né, nessa digitalização. Aí temos seguradoras, minha ideia também inicial era ter 3, eu tenho 4, tenho Caixa Seguridade, BB Seguridade com um peso muito maior por enquanto, BB Seguridade, temos a Porto Seguro e a Sul América com muito pouquinho, que é a que eu vou decidir se eu vou ter realmente mais ou não. Então são 4 seguradoras. Tenho saneamento 2, muito mais aqui Sanepar, um pouco de Sabesp, mineração 2, mais aqui a Vale, seguida aí da Aura Mineros. Perbrasa é aqui esse siderúrgica, 1,7, Rumo Logística, 3,3, e aqui 10% da carteira é Petrobras, Enalta e Cosan. E muitos me perguntam por que eu não estou rico na Bolsa de Valores se eu comecei a investir desde o fim de 2007. E aí, sim, eu tive perdas, mas não foi isso, tá? Não foi isso. O problema foi a falta de aportes por problemas extra Bolsa de Valores, tá? Então entrei pesado demais, o que é errado, entrei lá no pico, perdi, demorou para recuperar essa perda e com a falta de aportes, obviamente, aportes poucos, demora para fazer o bolo de neve, demorou muito para chegar aí nos 60 mil, né? Então assim, do 0 aos 60 foi bem demorado e aí depois agora engrenou, porque eu também comecei a aportar mais regularmente. Então assim, vamos aqui ver o que eu tinha em 2010. Eu não tenho a foto anterior porque era outra corretora que eu nem sei onde está mais. E assim, então aqui a MyCap, essa corretora excelente, diga-se de passagem. Ela tinha aqui a Petrobras, a ação que única que deu muito prejuízo na verdade, né? A Justiça do Petróleo, eu lembro que eu operei com ela, Swing Trades, ela tinha até um pouquinho aqui. Sempre deu lucro, por incrível que pareça. Gerdau, nem lembro o que eu estava fazendo com ela. Eletropaulo aí nem tem mais na bolsa, é o P4. E a gente vê aqui, ó. E aqui entra em 2011 o Banco do Brasil. Então essas 200 ações aqui que eu comprei do Banco do Brasil em 2011 até hoje, elas estão aí na minha bolsa e eu fui fazendo o efeitinho bola de neve nela devagarzinho com o Banco do Brasil. Então tenho desde 2011, nunca saiu. Acho que eu nunca vendi o Banco do Brasil, não me lembro pelo menos. Aí tive o Big Bank no meio do caminho, já saiu também. Tem a Eletrobras que também já saiu, tinha 100 ações aqui, a Petrobras eu aumentei mais um pouquinho. E era essa aí a minha caminhada, bem devagarzinha, vendendo um pouco, comprando. É por isso que demorou. Fui fazendo efeito bola de neve no Banco do Brasil. E repito, a caminhada até os 50, 60 mil ela é mais demorada. Até os 50 mil. Depois ela engrena, principalmente, é lógico, com aportes constantes.
Esse vídeo aqui, aliado aos vídeos que eu mostro o que eu estou comprando na carteira de longo prazo, deixa bem clara a minha estratégia, que é dividendos o ponto principal, mas eu não ignoro o crescimento, principalmente no exterior, que aí eu olho mais ainda os crescimentos. Então, assim, deixa seu like, me conta aí quanto você está conseguindo também evoluir a sua carteira de dividendos e diz aí o que você achou do vídeo, né? Se acha interessante ou não esse tipo de vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu!